Quando nós falamos de batismo, nós temos dois textos principais. Dois textos são essenciais para se falar de batismo. Ou melhor, dois textos são usados. Ok? Dois textos principais. O primeiro deles é Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, que estaria dito o seguinte: que você deve ir pregar, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Né? Você vai pregar o evangelho, você vai pregar as boas novas, e quem crer e for batizado será salvo. Ok. Então, em cima desse texto, se fala de batizar. Ok? Problemas com este texto. Texto de Marcos. O livro de Marcos, quando você pega manuscritos mais antigos, você vai encontrar, vai ficar sabendo que Marcos, ele encerra no verso 8. E que a partir do verso 9 são acréscimos ao livro. Então, os manuscritos mais antigos, o livro de Marcos vai até o verso 8. Não existe a partir do 9 no livro de Marcos. Tá? Algumas Bíblias hoje é possível você ter essa referência. Quando você chega no verso 9 de Marcos, tem lá um sinal, uma chave, que ela vai abrir no verso 9 e vai encerrar ou fechar no verso 20. E algumas Bíblias vão dizer para você, o que está entre chave ali não existe nos manuscritos mais antigos. Então, supostamente o verso 15 não existiria. Tá. Outro texto que é usado sobre batismo, que estaria ligado a um nome que gera que gerou o fundamento do batismo, é Mateus 28. Versículo 19. Tá? O problema deste texto é que, quando você pega historicamente e também os escritos dos pais, por exemplo, um dos pais que teria citado Mateus 28, verso 19, onde se fala de ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta fórmula aí, ela teria sido a fórmula que ficou endossada para se batizar. Então, qualquer batismo cristão hoje, eles vão fazê-lo em cima dessa fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O detalhe é que esta citação, quando você vai nos pais da igreja, como Eusébio, chamado Eusébio de Cesareia, ele escreveu alguns livros, dentre eles História Eclesiástica. Ele, citando esse texto, até o concílio de Nicéia, ele não cita um batismo em nome de uma trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nas citações dele. Quando passa o concílio de Nicéia, aparece nas suas citações isso. O que então percebemos? Que isso foi inserido após o concílio de Nicéia. Não existia isso. Como provamos que não existia isso no livro de Mateus? Nós temos manuscrito de Mateus em hebraico que não tem isso neles. O que temos então no capítulo 19? Simplesmente a expressão vão. Simplesmente isso. E alguém foi lá e completou esse vão, tá? Colocando mais coisa e colocando um batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você lê o livro de Atos, por exemplo, você vai vendo N textos sendo citado que eles estão batizando somente em nome de Yeshua. Vários textos eu poderia citar para você, citações em nome de Yeshua, num total de 36 citações. 36 vezes foi usado para falar que as coisas eram feitas em nome de Yeshua. Inclusive no próprio capítulo que você me citou, né, o batismo é feito em nome de quem? O Mateus 28 está falando que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Se você pegar quando que isso foi dito, ou quando isso teria sido dito, ou quando Yeshua teria dito isso,
Se você for no tempo, voltar no tempo e chegar lá, você vai encontrar que ele está falando com os discípulos um pouquinho antes de ir embora, de subir. Ele dá essa instrução para eles, ou ele diz para eles alguma coisa, e depois ele sobe. Se você ler e seguir, você vai, se eu fizer um cálculo aqui, essa fala dele estaria 43 dias depois da sua morte, ressurreição e aparecimento, porque ele ficou 40 dias aparecendo aos discípulos. 43 dias depois, ele sobe. 7 dias depois é o chamado Pentecoste. Nós chamamos em hebraico de Shavuot, festa das semanas, porque se conta 7 semanas, de Pessa a Shavuot. O capítulo 2 é Shavuot, ou Pentecoste. Aquilo está acontecendo 7 dias depois que Yeshua subiu. 7 dias depois que Yeshua subiu, se você ler no capítulo 2, o verso, se não me falha a memória, 38, onde Kefas, Pedro, vai falar sobre que os irmãos chegam para ele e perguntam, o que faremos? E Kefas diz, arrependam-se. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Yeshua. 7 dias depois que Yeshua falou algo que estaria no capítulo 19, Kefas já está falando o contrário, não faz sentido. Sem falar que no capítulo 28, verso 18, estaria escrito, Yeshua dizendo, toda autoridade me é dada. É contraditório num verso Yeshua dizer que é dado a ele a autoridade e mandar os discípulos fazer algo em nome de outra pessoa. É contraditório isso. Mas isso foi inserido no texto. E tudo nos indica que foi inserido após o concílio de Nicéia, ou propriamente no concílio de Nicéia, ano 325. Se lermos uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, formos no capítulo 28, verso 19, você vai encontrar uma nota de rodapé. A nota de rodapé, na Bíblia católica, está dito que sabe-se que no livro de Atos se batizava em nome de Yeshua. A Bíblia católica está dizendo isso. E aí ela conclui, mais tarde, os nomes Pai, Filho e Espírito Santo teriam sido agregados, teriam sido colocados em função do ritual, em função dos dogmas que vão surgindo na igreja. Ou seja, a própria Bíblia católica ela admite batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um acréscimo da igreja. Não existe na Bíblia, não existe nos textos originais, não existe e não era praticado. Ok? Primeiro, contexto não bate. Contexto de Yeshua dizendo, toda autoridade me é dada. Não bate, ele logo em seguida mandar fazer algo em nome de outra pessoa. Segundo, mundo judaico, o nome do Pai não é usado. Como é que ele teria mandado usar o nome do Pai para batizar, se não usa no contexto judaico o tetragrama, que é o nome do Pai? Terceiro, como é que se manda batizar em nome do Espírito Santo, se Espírito Santo não tem nome? Espírito Santo, isso não é nome. Espírito é um substantivo, dá nome a ser. Santo é adjetivo, dá qualidade ao ser. Isso não é nome próprio, isso não é nome a se usar. Como é que Yeshua manda batizar em nome do Pai, se não usa-se o nome do Pai no contexto judaico? Manda batizar em nome do Filho, se ele é o Filho. Ora, ele teria que ter dito em meu nome, e não em nome do Filho, terceira pessoa. E terceiro, como é que ele manda batizar em nome do Espírito Santo, se o Espírito Santo, primeiro, ele é o próprio Pai. E segundo, como é que manda batizar em nome dele se ele não tem nome? E para concluir, ninguém obedeceu, porque todo mundo batizou em nome de Yeshua.